E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando a segunda aula para vocês de grafos, tá? Grafos 1, que vão ter várias aulas de grafo, e essa é de introdução, tá bom? Deixa eu falar aqui com vocês um pouco antes de começar a aula. Só para esclarecer, eu tô começando nessa leva de aulas lá para o recesso de dezembro, janeiro de 2023, ou seja, eu tô começando a gravar por grafos porque é um assunto que com certeza vai ter no final da disciplina, tanto de Ivan quanto de Angelina, na volta do recesso, tá? Então, por exemplo, o assunto fetal, álgebra booleana, conjuntos, se eu não me engano, já passaram, né? Já teve prova e tudo, então eu vou priorizar por enquanto a gravar as aulas é, do finalzinho do período para ver se os alunos desse período já conseguem aproveitar as aulas, se eles quiserem, claro. É, tá? Mas não se preocupem, com certeza eu pretendo gravar todos os assuntos da cadeira. E então, assim, voltando aqui pro OneNote, a numeração que está com uma aula 2, tá? Mas essa numeração pode mudar ao longo do tempo, posso alterar lá, de acordo com as aulas que eu vá gravar, tá bom? Então, terminando de esclarecer isso aqui, tá? Basicamente, nessa aula de introdução de grafos, vai ser uma coisa simples, tá bom? Eu vou basicamente introduzir a ideia para vocês do que é um grafo e de algumas terminologias básicas e importantes que vão ajudar a gente ao longo das aulas de grafo, tá bom? Então, vamos lá. Grafos, de uma forma geral, a gente pode definir da seguinte forma. O grafo, tá? Ele possui uma representação visual, mas e eu vou bater bastante nessa tecla, apesar de ser uma relativa besteira, mas é uma definição que pode ajudar a gente lá para frente, que é o seguinte: o grafo não é a visualização dele, tá? Então a gente pode representar ele através do quê? Através de pontinhos, então vários pontinhos, várias bolinhas e várias linhas retas, né? Linhas, né? Entre esses pontinhos. Beleza? Aqui não tá tão reto, porque, inclusive, eu vou pedir desculpa pra vocês, tá? Só de antemão, avisando que minha letra costuma ser bastante feia. Vou usar aqui letra de forma para ficar mais legível. Se não der pra entender alguma coisa, eu realmente peço desculpas. E qualquer coisa pode me chamar lá, entrar em contato comigo, tá bom? Então, bom, isso seria um exemplo de grafo. Então, o que é um grafo, né? Esse daqui é a visualização dele. Então, eu vou colocar aqui, visual. É a roupa dele, tá bom? Mas formalmente a gente define o grafo a partir de dois conjuntos. Um é o conjunto de vértices. Então eu vou colocar aqui a numeração só para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então vértice 1, vértice 2, vértice 3, tá bom? Então o meu primeiro conjunto é o conjunto de vértices. Que é esse conjunto? Ele é composto de todos os vértices do meu grafo, tá bom? Então nesse caso, V1, V2, V3, beleza? E o meu outro conjunto eu vou representar com uma letra A. Nessas aulas eu vou representar com a letra A, tá bom? Sendo que, só para vocês ficarem cientes, em vários livros, né, na literatura, na própria aula de Angelina, se utiliza também a letra E para referenciar as arestas, tá bom? E aí esse conjunto vai ser da seguinte forma. No conjunto dos vértices, é fácil ver aqui, cada elemento é o próprio vértice, tá bom? Já no conjunto das arestas, cada elemento vai ser um outro conjunto que vai conter dois elementos. Então, o que acontece? As arestas, eu vou numerar aqui mais uma vez para ficar mais fácil entender, tá bom? Aresta 1, aresta 2, tá bom? Quem é a aresta 1? Aresta 1 tá ligando quem? Vértice 1 e vértice 2, beleza? Então, o primeiro elemento desse meu conjunto vai ser o conjunto V1, V2, tá bom? Então, o que acontece? Todas as arestas só ligam dois vértices, tá? Então, as arestas só ligam dois vértices, tá bom? Então, naturalmente, a gente vai representar com cada aresta, a aresta sendo o quê? Um conjunto de dois vértices, tá bom? É importante aqui, eu vou já adiantar que... E aí vem uma notação de conjuntos, eu não gravei aula de conjuntos, mas espero que vocês já tenham visto até essa altura, ou pelo menos saibam, tá? Se não, não tem problema, eu vou gravar aulas sobre isso futuramente, tá bom? Que existe a notação de tuplas, então poderia representar isso aqui dessa forma, V1, V2. Sendo que a representação das tuplas, a ordem importa, a ordem é importante. Então, o que é que vai acontecer?
Isso é uma notação válida, mas eu vou apresentar ela para vocês só lá para frente, tá bom? Então, quando a gente busca generalizar o que é um grafo, a gente normalmente usa a notação do conjunto para mostrar que a ordem não importa, tá bom? Então, geralmente, durante quase todas as aulas da gente de grafo, a gente vai usar essa notação daqui. E não a de tupla, mas, e eu vou bater nessa tecla mais para frente de novo, a notação de tupla vale, a notação de tupla existe e é importante, tá bom? Então, vou apagar aqui por enquanto, só para não ficar dúbio. Então, só completando nosso conjunto aqui de vértices, quer dizer, de arestas, né? Desculpa, perdão. A aresta 2. Quem é a aresta 2? É uma linha, uma reta que está conectando quem? O vértice 2 e o vértice 3. Então, vou colocar aqui como vértice 2, vértice 3. Opa, vértice 3. Tá bom? Então, o que acontece? Eu garanto a vocês, tá? Se não estiver muito claro agora, vai ficando muito mais claro com o uso da anotação, tá certo? Por que que eu estou querendo trazer esse formalismo maior para vocês, ao invés só do visual do gráfico? Porque isso ajuda muito a gente em definições futuras, tá? Então, o que acontece? Tem essa anotação também de conjuntos, que é a cardinalidade do conjunto, que é basicamente a quantidade de elementos. Nesse caso, a cardinalidade do conjunto A são dois elementos. Então, a gente tem duas arestas no nosso gráfico, tá? E aqui, não é? Aqui a gente tem, beleza? Três elementos, três vértices, tá? Então, esse é um grafo simples com três vértices e duas arestas, tá bom? Então, a noção básica de grafo é essa. Eu vou parar a aula por aqui. É uma aula curta, simples, bem básica, mas só para esclarecer esse conceito formal e informal de grafo, tá bom?